Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Amém? Acerca do tempo e das épocas, não há necessidade que vos escreva. Por que Paulo está dizendo isso aos irmãos? Por que Paulo lança essa palavra aos irmãos de Tessalônica? Porque naquela época, amados, muitas pessoas falavam muitas coisas e diziam muitas coisas acerca dos tempos, acerca do que ia acontecer, acerca do que ia se suceder. E Paulo, então, ele veio, por exemplo, trazer um esclarecimento a respeito dos últimos dias, a respeito daquilo que haveria de acontecer com todos os crentes. Só que ele coloca uma situação de um ponto de vista diferenciado. Amém? Então vamos ver de que maneira Paulo lança essa palavra. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O próprio Jesus, ensinando em parábolas, ele disse, que aquele dia virá como um ladrão, e que ninguém saberia qual seria esse dia. Mas se o homem da casa, soubesse que o ladrão viria, o que ele faria? Ele guardaria a sua casa. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? Que esse dia é um dia que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não conhecem. E aí então o Senhor diz para nós o que? Estarmos de sobreaviso ou vigilantes, porque não sabemos o dia que Jesus virá buscar o seu povo. Não sabemos o dia que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. E o próprio Jesus disse isso, que só o Pai saberia, nem ele e nem os anjos do céu saberiam o dia que o Filho do Homem viria. Mas aqui Paulo traz um esclarecimento para nós, que é muito importante. Vamos lá. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Ou seja, quando o Senhor vir, não tem jeito de correr. Não tem jeito de dizer assim, Deus, deixa preparar, me deixa estar pronto, me deixa fazer alguma coisa que eu deixei de fazer. Não vai ter esse tempo. A palavra de Deus diz que o Senhor virá em um abrir e fechar de olhos. Abre e fecha teus olhos. Dá tempo de fazer o quê, irmãos? Irmãos, o que dá tempo de ser feito nesse abrir e fechar de olhos?
nada. E Paulo então demonstra para nós como é que nós devemos estar então. Vamos lá, no versículo seguinte. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia... Está faltando alguma coisa. É que na minha Bíblia está diferente, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Na minha Bíblia está invertido aí, né? Vos surpreenda como ladrão, não é isso? Então veja, só vai ser surpreendido quem estiver fora. Deu para entender? Você não está em trevas. Diga isso para o seu irmão. Você não anda em trevas mais. Você não está em trevas para aquele dia te surpreenda como ladrão. Então, amados, veja o que o Senhor está querendo dizer para nós. Olha, você tem que estar vigilante todos os momentos. Diga isso para o seu irmão. Vocês têm que estar de vigilância todos os momentos, todas as horas. Não dá para se dispersar, porque vai ser na hora que nós não esperamos. Sou novo ainda, tenho muito tempo ainda. Quando eu for velho, quando eu tiver já quase acabado, então eu vou para a igreja. Quando já não prestar para mais nada, aí eu vou para a igreja. Por enquanto eu vou curtir a minha vida. Irmãos, naquele dia que a arca de Noé foi fechada, a palavra de Deus diz que os homens casavam-se e davam-se em casamento. Então, era uma coisa assim normal, era um dia normal. Eles estavam fazendo festa, brincando, passeando, estavam nem aí porque Noé tinha pregado. Tanto é que entrou na arca só quem? 7 pessoas. Noé, seus filhos, sua mulher, suas noras. Só. E aí, a arca fechou. A hora que a arca fechou e começou a chover, detalhe, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Só caiu um orvalho que regava a terra. E Noé pregava o que? Vai ter um dilúvio, vai chover. E as pessoas nem aí. A hora que começou a chover, a hora que a terra começou a brotar água e a chuva caindo dos céus, correram tudo para a água. Mas e aí? Eles começaram a bater lá. Não é, abre a arca, não é, abre a arca, não é. Ele falou, olha, quem fechou essa arca não fui eu, foi Deus que fechou essa arca. E agora, não tem mais condições de eu abrir essa arca. Assim também vai ser nesse dia. As pessoas vão estar o quê? Casando, dando-se em casamento, se divertindo. Amém? E o Senhor virá. A palavra de Deus diz que ele será como um raio que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E acabou. Veio o Senhor. E aí? E aí? A palavra de Deus diz que nós seremos transformados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, mas nós que estamos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos.
Ó, subiu. E aí? A parábola que o Senhor conta, ele diz assim: que estarão duas moedas, uma será tomada e outra será deixada. Estarão dois na cama, um será tomado e o outro será deixado. Quem quer ver a igreja subir? Quem quer ficar olhando a igreja subir? Ninguém quer? Hã? Mas quem quer subir junto com a igreja? Então você tem que estar o quê? Vigiando. Se você não estiver vigiando, você pode ser fechado. Alguém quer aqui ser deixado? Por quê? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. Se é a primeira, isso significa que vai ter a segunda. Só que aquele que vai participar da segunda, ele vai passar por uma grande tribulação. Ah, pastor, mas hoje já é difícil servir a Deus, então na tribulação vai ser um pouquinho pior. Porque a palavra de Deus diz que vai ser um dinheiro por um prato de trigo. Ou seja, quando fala um dinheiro, é como se fosse um dia de trabalho para você poder comer um prato de trigo. E só vai poder comprar quem tiver escrito na testa ou na mão, né, o número da besta. E aquele que servir a besta perdeu a salvação. Aí a palavra diz: ai das mulheres grávidas e daquelas que amamentam naqueles dias. Por quê? Vocês já imaginaram uma mãe vendo um filho chorar de fome? Hein? E se ela quiser ver um filho comer, ela tem que se oferecer para a besta? E aí? Aquele que quiser ter alguma coisa vai ter que se oferecer para a besta? E aí aquele que adorar a besta perdeu salvação. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que quiser se salvar, aquele que quiser salvar a sua alma, perderá. Mas aquele que perder, salvará. Né? Ou seja, por isso que a palavra de Deus diz isso. Porque quem perder a sua vida, vai estar salvando a sua vida no inferno, naquele dia. Mas quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la para o diabo. Então, esse dia, amados, não pode nos surpreender. Nós temos que estar o quê? Vigiando. Cutuca o seu irmão e diz assim: você está vigiando? Você está vivendo o dia hoje como se fosse o último? Hein? Você está vivendo o dia de hoje como se fosse o último? Como se não tivesse mais situação nenhuma para você? Porque se Jesus vir hoje, ah, pastor, mas olha, eu já ouço falar que Jesus vai vir já há trocentos anos. Minha bisavó já falava, meu tataravô já falava. Pedro escreveu uma frase, escreveu algo na sua epístola, acho que é no capítulo 2, se não me falha a memória, que é 1 Pedro, capítulo 2. Ele diz assim: um dia para vós é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. O que isso significa? Divide o teu
os teus dias de vida, divide a tua idade por 1000, e depois divide por minutos, e aí você vai ver quantos minutos faz que você está vivo na presença de Deus. Por isso que a palavra está escrita assim, que o homem é como uma flor da erva, nasce, cresce, murcha e morre. Então para Deus é assim, Ele está vendo você nascer, está vendo você crescer, está vendo você murchar e Ele morre. E para Deus tudo isso acontece em um dia. Por isso que todo mundo aqui, quando clama, Deus está acordadinho, ouvindo o teu chamado. Amém? Vamos lá. Vocês todos são filhos e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Amém, irmãos? Nós somos filhos da luz. Amém? Aquele que na luz está com Cristo. Amém? Vamos lá. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Atentos e sóbrios, sabendo que o dia do Senhor está chegando. Amém? Vamos lá. Pois os que dormem, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Certo? Então, as coisas acontecem nas trevas. Amém, irmãos? Quando a pessoa está, aí não fala, por exemplo, de um dormir de descanso noturno ou descanso diário, não. Aí está falando do dormir no relaxamento com as coisas de Deus. Amém? Então, espertos que dormem, em Cristo te esclarecer. Levanta-te dentre os mortos. Então, aqueles que dormem, aqueles que estão à margem das coisas de Deus, aqueles que não estão mais prestando atenção no que Deus quer de cada um de nós, eles estão em sono, estão dormindo, estão desatentos. E por que aqueles que se embriagam de noite? Porque a embriaguez, ela tira o discernimento. A pessoa que está embriagada, ela não consegue discernir o que é certo, o que é errado, não consegue, por exemplo, entender as coisas direito. Então, faz um monte de coisa que não faria se tivesse são, né? Às vezes você passa aí em alguns lugares, aí você vê o cara lá fazendo cada uma que só Deus tem misericórdia, né? E aí o que a gente fala? O cara está bêbado, né? O cara está embriagado, por isso que ele está fazendo isso. Mas tem um lugar aí que às vezes eu passo, às vezes tem pessoas lá com aquela boneca lá, né? Aquela boneca que eles põem o sapato, a boneca é grudada no sapato, e eles ficam lá dançando com aquela boneca, né? E é dentro de um bar aí. Às vezes eu vou para a escola, eu vejo, né? Então, agora eu pergunto assim: se o cara está são, beleza, só ele vai fazer isso? Não vai, né? Por quê? Porque isso está expondo ele ao ridículo. Tá vendo? Está expondo ele ao ridículo. Então, ele só faz essas coisas porque está embriagado, está em trevas, está debaixo de ações demoníacas. Amém? Vamos lá. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Veja bem, quando fala ser sóbrio, pessoas que tenham consciência firme,
Vemos? Olha lá. Vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, todo aquele que anda debaixo da luz, aquele que anda debaixo das bênçãos de Deus, a visão dele é salvação, a visão dele é bênção, a visão dele é estar debaixo da graça. E quando ele está com esta visão, aí, amados, tudo é bênção para a vida dele. Amém? Tudo é bênção. Vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? Que ira é essa? Porque o Senhor, Ele vai derramar. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que as taças da ira do Senhor serão derramadas. Amém? O Senhor não nos predestinou, não nos destinou para a ira, mas sim para a vitória. Amém? Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aí agora já é o dormir do descanso. Amém, irmãos? Aí é na hora do descanso. Quer nós estejamos acordados, quer nós dormir, nós estamos ligados a Ele. Amém? Ligados a Ele. Porque aquele que está na luz, ainda que ele esteja dormindo, os anjos do Senhor estão ao redor dele. Amém? Então nós estamos guardados. Vamos lá. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Bem? Então, olha aí. Exortem-se. O que é exortar? É justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ministrando a palavra e estamos exortando vocês a quê? A estar em vigilância. Amém, irmãos? E isso é para que vocês possam entender e ser edificados em Cristo, sabendo que a nossa salvação é certa, se nós estivermos em Cristo Jesus. O que diz lá em Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas agora andam em Espírito. Então, se nós estivermos na luz, se nós andarmos na luz, nós vamos estar garantidos na nossa salvação. Amém? Vamos lá. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Olha lá. Se você estiver vendo alguém trabalhando no Evangelho, se você estiver vendo as pessoas conquistando almas, tenha consideração. Amém? Ou seja, tenham eles em honra. Os irmãos entenderam? Então você vai olhar para o seu irmão, fala palavras de honra para ele, que está aí no teu lado. Decrete a ele palavras de honra. Fala, olha, você é bênção. Entendeu? Você é bênção. Continue fazendo o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos. Honra-os. Amém? Os que lideram o Senhor e os aconselham. Então, aqueles que estão debaixo de liderança, o que a palavra de Deus está fazendo? Está falando para você considerar essas pessoas em honra, todos os teus líderes. Amém?
considere e honre os teus líderes. Né? Você que está na célula, considere o seu líder em honra. Né? Abençoe o seu líder. Ore por ele. Clame por ele. Amém? Para que Deus possa dar inteligência, sabedoria, graça. Amém? Para que a gente possa crescer em novidade de vida. Vamos lá. Tenho-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Bem, tenham em grande estima aqueles que estão liderando sobre vocês. Amém? Vamos lá. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam quem? Advirtam quem? Ociosos. O que é uma pessoa ociosa? E está tendo tempo, tá certo? Está tendo tempo para fazer o quê? Coisa errada. Vocês já ouviram uma frase que tem aí no mundo que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Então o sujeito que está ocioso, que não está fazendo nada, o que ele procura fazer? Besteira. Ele tem tempo para fazer besteira, tem tempo para pensar nas besteiras, né? Tem tempo para maquinar besteira. Agora se ele está lá, no pique, na obra, ele não trabalha, ele não tem tempo para... Meu filho, não tem tempo para essas besteiras não. Tchau, estou indo. Não dá tempo de eu ficar ouvindo besteira, não dá tempo de eu ficar vendo besteira. Não é, irmãos? O que faz uma pessoa ociosa? Às vezes ele está o quê? Ele fica mais tempo diante das televisões, diante de coisas, computador, né? Do que na palavra, do que ouvindo alguma coisa que vai edificar. Então, exortai-vos, né? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam-os, confrontar os desanimados. O que é confrontar? É falar a verdade. Diga assim para o seu irmão: confrontar é falar a verdade. Não é passar a mão na cabeça. Meu filho, tudo bem. Pastor, olha, sabe o que é? Eu estou lá no meio dos caras lá que fumam, que bebem, mas é porque, sabe, eu quero levar o evangelho para eles. Tem gente que confunde o que Paulo disse: me faço de fraco para ganhar os fracos, me faço de forte para ganhar os fortes, me faço sem lei para ganhar o sem lei. Aí eu pergunto: qual mulher se sujeitaria a ir lá no Parque do Carmo e ficar lá junto com aquelas mulheres, igualzinha a elas, para ganhar elas para Jesus? Então esse negócio de, pastor, eu estou lá no bar jogando dominó, jogando baralho, jogando não sei o que, jogando isso tudo, mas estou falando de Deus lá. Para cima de mim já está. Pastor, eu estou indo lá para Cracolândia, sabe? Entendeu? Eu estou levando o evangelho lá. Está certo que para me ganhar eles eu tenho que separar um suminho lá para eles, entendeu? Mas sai fora, cara. Isso não é pregar evangelho, não. Pastor, eu estou indo pregar o evangelho lá na praia, de terno e gravata. Irmãos, nós temos que fazer as coisas com sobriedade. Nós temos que estar ligados com aquilo que Deus quer de nós. Não é de qualquer jeito, não.
Você quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na tua vida? Olha o que Paulo fazia. Paulo, ele não esquecia das leis de Cristo, não. Ele não esquecia do Evangelho, não, de jeito nenhum. Então, amados, alerta, fica vigiando, tá? Vigia. Olha, o meu amigo conta piada suja, eu também vou contar, porque aí ele vai ver que eu sou igual a ele. E aí, quando eu falar de Jesus para ele, aí ele vai te dar uma cacetada no meio da orelha, para você aprender. Vai falar assim: você é um boca suja, você quer falar de Jesus para mim? Entendeu? Então, vigia. Auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Amém? Vamos lá. Tenham cuidado para que ninguém retribua o que, irmãos? O mal com o mal. Ou seja, ele fez isso para mim, então ele vai ver agora. Ei, o mundo dá volta, viu? Fica esperto aí que o mundo dá volta, hein? Te pega lá na esquina. Tudo isso, amados, está fora. Amém? Tudo isso está fora. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Vamos lá. Alegrem-se sempre. Olha para o seu irmão e fala assim: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Tudo bem? Você é contente com a sua vida? Alegre com ela? Se você não estiver alegre, contente, busque a alegria do Senhor. Amém, irmãos? Aí está dizendo, alegre-se. Em outras Bíblias está: regozijai-vos sempre. Né? Regozijai-vos sempre. Vamos lá. Orai. Olha para o seu irmão e diga assim: aí está a receita para todas as coisas. O que você precisa? Olha. O que você quer? Olha. O que você deseja? Olha. O que você quer que aconteça na tua vida? Olha. Se você, todas as coisas que você quiser, você começar a aplicar uma oração e a dizer a Deus o que você quer, o céu se move em tua direção. Os céus se movem na tua direção. E tudo vai acontecer na tua vida. Amém? Mas você precisa dizer para Deus. A oração é conversar com Deus, é dizer para Ele o que é que está acontecendo. Vamos lá. Orai sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu tanto oro abrindo a minha boca, quanto eu oro em espírito. Amém, irmãos? Você não precisa chegar no restaurante, entendeu? Levantar lá no meio do restaurante e falar assim: vamos orar agora pelo alimento. Não precisa fazer nada disso. Bem, você pode orar, você e Deus. Vocês entenderam? Então, existem. Eu estou no meio de determinadas pessoas. Eu vou orar. Orar, agradecendo a Deus, quando eu estou no meio de pessoas que aceitam
lá. Em tudo dai graça. O que é dar graça? É estar o quê? Agradecido. Quantos aqui já agradeceram a Deus hoje? Em tudo. Você pode agradecer a Deus pelo alimento, pode agradecer a Deus pela noite, você pode agradecer a Deus pelo dia, você pode agradecer a Deus por Ele ter proporcionado coisas boas para você no dia. Você pode agradecer a Deus por tudo. Amém? Pela tua saúde. Então, irmãos, nós temos que ser o que? Agradecidos. Davi, ele dizia assim: o que farei eu por todos o que? Os benefícios que Deus me tem feito? O que farei eu por todos os teus benefícios? Então, ele tinha uma preocupação de ser o que? Agradecido. E nós precisamos ter essa preocupação, estar dando graça em tudo da graça, porque esta é o que? A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Se você não agradece, as suas bênçãos ficam paralisadas. Então, quando você conta o teu testemunho, quando você conta o que Deus fez na tua vida, você libera mais bênção para a tua vida. Amém? Então, não deixa de contar bênção, não deixa de contar o que Deus tem feito na tua vida, para que você seja o quê? Agraciado com mais. Amém? Veja, irmãos, nós, vamos supor, eu entrego um presente para o Wallace, ele não fala nem obrigado, nem se gostou, nem se não gostou. Como é que a pessoa que deu o presente fica? Hein? Como é que a pessoa fica? Aí, outro vem dar outro presente, mesma reação. Aí eu venho aqui e dou um presente para o Vinícius. O Vinícius sai alegre, contente. Olha, Amanda, olha que eu ganhei aqui, ó, esse presente, entendeu? Olha aqui, Roberto, que eu ganhei presente, entendeu? Então, o que ele está fazendo? Está agradecendo. E aí Deus olha e fala: dá mais para ele. Ele é agradecido. Ele sabe agradecer. Além de agradecer, ele mostra para todo mundo o que ele ganhou. Então Deus olha para nós assim, dessa maneira. Você é agradecido ao que Deus te deu? Você se manifesta quando Deus te dá alguma coisa? Vamos lá. Não. Aí está: não apaguem o Espírito, mas não extingais o Espírito Santo. Amém? Ou seja, não bloqueie o Espírito Santo na tua vida. Dê lugar para ele. Por que, amados? Porque o Espírito Santo é que faz todo o movimento espiritual da nossa vida. E como que nós extinguimos o Espírito Santo? O que causa divisão entre o homem e Deus? O que é que causa? O pecado. E quando nós pecamos, o que acontece? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, a partir do momento que eu estou pecando, eu deixei de temer. A hora que eu deixei de temer, os anjos do Senhor se retiram. A hora que os anjos do Senhor se retiram, o que diz outro versículo? Que o devorador, o inimigo das nossas almas, ele está bramando como um leão ao nosso derredor, procurando o quê? Oportunidades para nos tragar. E o pecado
é uma oportunidade para ele? É uma oportunidade, não é? Então aí ele nos traga. Aí nós estamos extinguindo o Espírito Santo. Ó, você não vai operar mais na minha vida, porque agora eu estou dando lugar para o inimigo. E aonde tem luz pode ter trevas? Não. Então nós precisamos entender e compreender que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós estamos debaixo das bênçãos de Deus. E quando nós estamos debaixo das bênçãos de Deus, o que diz a palavra? Não correreis atrás de bênçãos, mas elas é que vão correr agora atrás de nós para nos alcançar. Amém? Ninguém recebe? Amém! Glória a Deus. Um pouquinho mais tarde, né? Mas, amados, todas as palavras proféticas nós temos que, eu não correrei mais atrás de bênção, mas elas é que vão correr atrás de mim. Amém! Vai correr em velocidade. Vamos lá. Não desprezais as profecias. Veja, quantos aqui já receberam profecias? Levanta a mão, quem já recebeu profecias? Bem? Primeiro, nunca diga, olha para o seu nome e diga assim: nunca diga que tal profecia não foi de Deus. Nunca diga isso. Os irmãos entenderam? Porque a partir do momento que eu disser assim, essa profecia não foi de Deus, se não é de Deus, é de quem? Do diabo. Certo? E a palavra de Deus diz que blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Os irmãos estão entendendo? Então eu não posso nunca dizer que tal profecia não foi de Deus. Mas olha o versículo seguinte que o Senhor recomenda para nós. Coloca aí para mim o versículo seguinte. Mas, olha lá, mas ponde tudo à prova e retende o que é bom. Ou seja, veio uma profecia, foi proferida uma profecia sobre a tua vida, examinai. Em outras Bíblias tem dizendo, examinai tudo e retém o que é bom. Certo? Então examina, vê se aquela profecia está falando alguma coisa ruim. Se Deus disser para o Senhor, ou a qualquer irmão, certo? Disser para o Senhor, jejue e ora, isso é ruim? Jejue e ora. Ah, pastor, aquele cara ali, está profetizando, um safado, sem vergonha, faz tudo errado. E agora ele veio profetizar para mim, eu não aceito. Irmãos, chacoalha o teu irmão. Fala, ó, Deus usou uma mula. E você não acha que esse cara que está fazendo tudo errado também não é uma mula? O jumento não está entendendo o que Deus quer na vida dele. Agora, se ele está profetizando para você, retém o que é bom. E não é bom, joga fora. Mas nunca diga que não foi Deus. Os irmãos entenderam ou não? Nunca diga isso. Não foi Deus que falou, não foi Deus que profetizou. Nunca diga, porque nós podemos estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e aí não tem perdão. Amém? Então esse é o temor que nós temos que ter. Vamos lá. Afastem-se
Afastem-se de toda aparência do mal. Ali está de toda forma, certo? Isso é bom? É, então eu vou ficar junto. Não é bom? Não, sai fora. Ó, pula fora enquanto é tempo. Amém, irmãos? Vamos lá. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, amados, todo ser humano, ele é tricotônico, certo? Ele é formado de corpo, de alma e de espírito. Todo mundo aqui sabe cuidar do corpo, sabe? Todo mundo sabe cuidar do corpo. Dá banho, escova os dentes, pente o cabelo, veste uma roupinha, tal, põe um desodorante, para ficar tudo belezinho, né? É isso? Toma um banho de vez em quando. Tá certo? E do espírito, como é que a gente cuida? Orando, jejuando, lendo a palavra, né? E da alma. O Senhor diz ali que todo o espírito, alma e corpo. Então eu sei cuidar do corpo, sei cuidar do espírito, mas como é que eu cuido da alma? Primeiro, eu preciso saber o que significa a alma. A alma são os 5 sentidos. 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? O tato, o olfato, o paladar, visão e audição. Muito bem. Como é que eu contamino a minha alma? O sujeito que usa cocaína, como é que ele faz? Cheira. O sujeito que fuma, o que ele faz? Boca. O sujeito que vê filme pornográfico, a visão. O sujeito que fica ouvindo palavras obscenas, o sujeito que fala palavras obscenas, a boca. O sujeito que rouba, e que ele usa? O tato. Vocês viram que todo pecado entra pela alma. Toda coisa que não presta entra pela alma. E o Senhor disse que é para nós termos o quê? Em estado de que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Precisamos estar vigilantes, alertas, porque o Senhor vai vir como um ladrão. Mas eu posso ser pego como ladrão? Posso? Não, porque eu já não ando mais em trevas, agora ando na luz. E aquele que está na luz, como ele está na luz, está tudo certo. Amém? Tem mais um versículo? Fiel é o que vos chama, e ele também o fala. Amém? Deus tem uma chamada especial na vida de vocês. E fique tranquilo, porque aquele que chama
Ele faz. Aquele que chama, Ele capacita naquilo que Ele te chama. Amém? Então, amados, sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, e não perca tempo com o mundo. O mundo não pode te dar absolutamente nada. Deus pode te dar tudo. Deus pode fazer tudo para você, tudo que você queira, porque Ele mesmo diz que tudo que pedirmos em oração crendo, receberemos tudo. Então esteja pronto para receber as bênçãos de Deus. Amém?